Graça e paz, irmãos. Que bom poder estar conectado aqui com vocês nesse tempo para aprendermos da palavra de Deus, momento especial, né? Nosso ano aí já estamos em fevereiro, hein, irmãos? Já foi um mês, né? Já foi um mês e eu espero que você esteja avançando e prosperando, né? Em tudo aquilo que você se propôs a fazer neste ano, começo de ano, né? É sempre um tempo especial de recomeço, né, de traçar metas, alvos, os planos, né, e muita coisa brota no nosso coração, né, a vontade de fazer muita coisa diferente, né. Todo início de ano é assim. Eu estava estudando sobre isso e pensando, né, na vontade das pessoas quando o ano começa, né, especialmente nos seus primeiros meses. Eu descobri que tem uma lista das 10 coisas que as pessoas mais têm vontade de fazer diferente, né, no ano que vai começando. Primeira delas, o que você acha que é a primeira das vontades, né? Primeira coisa que as pessoas querem mudar, está no topo da lista, é entrar em forma, né? As pessoas querem ter mais saúde, está no topo da lista. Então faz os planos para exercícios, né, a vontade de se alimentar de maneira melhor, enfim, está lá no topo da lista, né? Segundo lugar, irmãos, impressionante, mudar de emprego. As pessoas têm vontade de mudar de emprego. É a segunda vontade aqui nessa lista de desejos, né? Então pagar dívidas, deixar maus hábitos, vem depois, né? Fazer uma viagem, relacionamentos com a família. Tem um tempo em que a vontade humana, ela aparece, né? Ela ganha um destaque e move os nossos planos e projetos. A vontade humana fala forte ao coração neste momento. Mas eu queria pensar com os irmãos nesse tempo sobre uma outra vontade, né? Deixando um pouquinho a vontade do nosso coração, há uma outra vontade que é extremamente importante, e você já deve estar imaginando aí qual é, né? É a vontade de Deus. E aqui, irmãos, eu queria fazer esse alerta para o nosso coração, porque às vezes a gente está tão ocupado com a nossa vontade, que esquece de se lembrar da vontade de Deus, né? E qual é a vontade de Deus? Estamos tão ocupados com a nossa, que deixamos de lado a vontade de Deus. E a vontade de Deus é extremamente importante. A vontade de Deus, por exemplo, afeta a nossa eternidade, né? A nossa vontade fica aqui pensando, né, nos nossos dias, né, nesses poucos anos de vida, nessa vida que a palavra de Deus diz que é como um piscar de olhos, né, perto da eternidade, que é claro, é assim mesmo, né? É tão rápida, passa tão rápido, né? Mas a vontade de Deus afeta toda a nossa eternidade, né? Você se lembra, e Jesus dizendo, né, ficou registrado ali em Mateus capítulo 21, ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, a eternidade, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Entender a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus afeta não só a nossa vida hoje, mas toda a nossa eternidade. Então é importante que a gente esteja atento às nossas vontades, mas mais importante ainda é que nós estejamos atentos à vontade de Deus, né? E você sabe, a vontade de Deus, ela tem um aspecto geral, né? A vontade de Deus para todo ser humano. Mas também existe uma vontade de Deus específica para cada um de nós. Então Deus tem um plano específico para cada um de nós. Você não foi um erro, você não é um acidente, você é fruto de um projeto de Deus. Deus escolheu você. Daqui a pouco nós vamos ler isso na palavra de Deus. Deus escolheu você, e escolheu com um propósito, com um objetivo, com uma vontade dele específica para você, né? Então tem a vontade geral de Deus, mas também tem a vontade específica de Deus. Como é que a gente pode conhecer, meu irmão, essa vontade?
Como é que a gente pode conhecer a vontade geral de Deus? Como é que a gente pode conhecer essa vontade específica de Deus para nós, né? E o que fazer quando a vontade de Deus entra em conflito com a nossa vontade, né? Quando você quer ir para a esquerda e Deus quer que você vá para a direita, como é que a gente faz, né? Pensando na vontade de Deus, o que é que nós perdemos, o que é que nós ganhamos? E eu queria pensar com os irmãos sobre isso hoje, né? E a primeira verdade que eu quero destacar aqui da vontade de Deus, pega aí a sua Bíblia, abra comigo em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo muito conhecido dos irmãos, versículo 2, diz assim a palavra de Deus: e não vos conformeis com este mundo, ou seja, não toma a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E essa é uma excelente notícia, não é verdade, irmãos? O que Deus tem para nós, os planos de Deus para nós, é melhor do que os nossos próprios planos. E a primeira verdade, então, que eu queria destacar com vocês é essa: a vontade de Deus é melhor do que a nossa. A vontade de Deus, ela é perfeita. A nossa tem falhas, tem defeitos, a nossa é incompleta, né? Muitas vezes nós não sabemos nem mesmo o que pedir a Deus. Muitas vezes nós estamos desejando algo que vai mais nos atrapalhar do que ajudar, mas a vontade de Deus, e graças a Deus por isso, a vontade dele é perfeita, né? É perfeita. E qual é o resultado disso, irmão? Se a vontade de Deus é perfeita, o que eu e você precisamos fazer? Qual é a coisa mais inteligente que eu e você podemos fazer? E a primeira delas é essa: se sujeitar a essa vontade de Deus. Se o plano de Deus é melhor do que o meu, irmãos, eu vou abraçar o plano de Deus correndo, sim ou não, né? Se essa verdade ganhou o meu coração, se de fato eu creio nesta verdade, né? Então eu vou me sujeitar, não à minha vontade, não à vontade do meu coração, mas à vontade de Deus. E é isso que Pedro nos diz quando escreve sua primeira carta, capítulo 4, versículo 2, ele está dizendo: para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo os desejos dos homens, ou a vontade dos homens, mas segundo a vontade de Deus, né? Pessoa sábia, né? Ela vai viver a vontade de Deus. Ela sabe que existe uma vontade humana, mas acima de tudo existe a vontade de Deus, que é melhor, né? E que produz um fim melhor para mim e para você. Esse é o desejo de Deus para nós, que nós vivamos a vontade dele, né? E aqui, se você sabe, há uma luta, né, irmãos? Muitas vezes o nosso coração quer viver a nossa vontade, não quer viver a vontade de Deus, né? O coração humano quer declarar independência, mas nada mais trágico do que a gente ignorar a vontade de Deus para viver a nossa, né? Alguém disse que a pior coisa que a gente pode ouvir de Deus é: tá bom, filho, faz do seu jeito então, né? E irmãos, ao longo, né, da minha caminhada cristã, são mais de 40 anos, né, eu posso olhar, né, para quantas e quantas histórias, né, de pessoas que viveram uma tragédia porque decidiram viver a sua própria vontade ao invés de viver a vontade de Deus. Nesses mais de 20 anos de ministério, né, quanta gente eu atendi, quanta gente eu vi acertar porque escolheu a vontade de Deus, quanta gente eu vi naufragar porque decidiu agir de acordo com a vontade do seu coração. Essa é uma verdade límpida, clara, cristalina na minha mente, né? A vontade de Deus é melhor do que a nossa, e a coisa mais inteligente que nós podemos fazer é nos sujeitar a essa vontade de Deus. E se ela é assim, irmãos, se nós entendemos que ela é boa, ela é agradável e perfeita, uma outra reação do nosso coração
diante da vontade de Deus, além de nos sujeitarmos à vontade dele, é que nós podemos nos alegrar na vontade do Senhor. Podemos nos alegrar, não servindo à vista, diz Paulo aos Efésios, como que para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Esse é o chamado de Deus para nós. Né? E quando nós entendemos a vontade de Deus, irmãos, e entendemos que este plano é um plano melhor, nós vivemos esta vontade com alegria, porque a gente já está entendendo o que vem lá pela frente. Né? Nós já estamos enxergando o prêmio, irmãos, né? Estamos enxergando o resultado desse plantio, né? O resultado de plantarmos a obediência, de plantarmos esta rendição à vontade de Deus, essa submissão à vontade de Deus. E nós podemos fazer isso com a alegria. Então, a primeira grande verdade que eu queria destacar com vocês nesse tempo é que a vontade de Deus, em primeiro lugar, é melhor do que a nossa, né? E que bom, né, irmãos, que Deus deseja para nós algo melhor do que a gente mesmo está planejando, né? Ele quer o melhor para nós, graças a Deus por isso. Mas outra verdade que eu queria destacar com os irmãos sobre a vontade de Deus é que a vontade de Deus, irmãos, é uma fonte de vitórias. A vontade de Deus é uma fonte de vitórias. E a primeira delas, a maior de todas essas vitórias, é a nossa salvação. Nós que estávamos desligados de Deus, agora pela vontade de Deus, nos ligamos a Ele, fomos reconciliados. Estávamos distantes de Deus, agora estamos perto. Efésios fala que nós éramos inimigos de Deus e agora somos família de Deus. Irmãos, isso nasceu da vontade de Deus. Se você ler Efésios capítulo 1, versículo 5, o texto está dizendo que Ele nos predestinou para filhos por adoção através de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade. O bom propósito da vontade de Deus, né? Promove a sua reconciliação com Deus. Nós vivemos, conhecemos e vivemos essas verdades, né? A vontade de Deus é fonte de vitória, né? É fonte de bênçãos. Um dos textos que eu mais gosto da palavra é primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14. Ela nos lembra que se nós entendemos a vontade de Deus, irmãos, as nossas orações, né, ganham uma nova dimensão, uma nova eficácia. As orações são respondidas. O texto diz: e esta é a certeza que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a vontade dele, ele nos ouve. Quando você conhece a vontade de Deus, e aí você passa a orar, não só a sua, mas especialmente a vontade de Deus, você pode ter uma certeza. Quando você ora a vontade de Deus, Ele ouve a tua oração. Né? Ele ouve a tua oração. A vontade de Deus é uma fonte de respostas positivas às nossas orações. Nossas orações são respondidas e glória a Deus por isso. Né? Quando nós conhecemos a vontade de Deus, a nossa vida avança, irmãos. Aquele que estava patinando, que não saía do lugar, passa a avançar. Avança na vida cristã, avança no conhecimento de Deus, né? E isso vai levando o ser humano a avançar nas outras áreas também, né? Avança espiritualmente falando, mas avança também nos relacionamentos. A bênção de Deus é completa, né? E a gente vê isso, fica muito claro quando a gente lê Deuteronômio capítulo 28. Pegue aí a sua Bíblia, vem comigo, Deuteronômio capítulo 28. O quinto livro da Bíblia, está lá no comecinho. Deuteronômio 28. Moisés está aqui registrando na palavra de Deus
o resultado de vivermos na vontade de Deus. Do versículo 1 ao versículo 14, ele vai fazer um chamado aqui, para atentarmos para essa vontade de Deus. Ele diz assim, a partir do versículo 1: E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar ou de obedecer todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E aí, irmãos, tem aqui dois pontos, né? Vai começar uma lista de bênçãos, que Deus quer derramar sobre a sua vida, e que está esperando a minha e a tua obediência, para que essas bênçãos nos alcancem. E eu gosto desse texto porque ele diz que as bênçãos vão nos alcançar, né? As bênçãos vão vir em nossa direção, não é a gente que corre atrás da bênção, é a bênção que corre atrás de nós, irmãos, né? E o texto vai nos falar aqui da bênção de Deus. Então, primeiro aspecto dessa bênção, essa bênção vai nos alcançar em todo lugar. Olha o versículo 3, diz: bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Ou seja, não importa onde você estiver, a bênção de Deus vai te alcançar. Ela te alcança em todo lugar. Versículo 4 fala da bênção na vida familiar. Diz: bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas, teus rebanhos, tuas ovelhas, o fruto do teu ventre, né? Então fala ali da bênção na vida familiar e também, irmãos, no versículo 4, na vida financeira, né? Porque está falando aqui dos animais, da produção do campo, né? Esse texto é escrito para um povo que vivia, né, exclusivamente do campo, né? Do produto da terra, né, do agronegócio, né? Então nós estamos falando aqui de bênção na vida familiar, bênção na vida financeira. No versículo seguinte, né, completando essa ideia, versículo 5 fala da provisão de Deus. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Deus vai prover, né, todas as suas necessidades, Deus vai suprir. E isso Deus vai fazer quando? Versículo 6 nos diz: em todo tempo. Olha lá: bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. Ou seja, esteja você indo ou você vindo, né? Deus está te abençoando em todo tempo. Glória a Deus por isso. Agora, nesse caminhar, nesse ir e vir, irmãos, uma das coisas que a gente precisa é proteção, né? Por isso o versículo seguinte, versículo 7, nos diz isso: o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de diante de ti. É a bênção da proteção, a proteção de Deus sobre a nossa vida, né? Versículo 8 fala ainda da bênção de Deus sobre as nossas reservas, aquilo que você guardou para uma adversidade, né? Para um tempo de adversidade, uma reserva de emergência. Versículo 8 está nos dizendo ali dos nossos celeiros: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. E Deus está falando aqui: eu vou abençoar as tuas reservas, onde você tem guardado aquilo que tem sobrado, eu vou abençoar a sua vida, vou abençoar os teus celeiros, e vou abençoar tudo aquilo que você fizer. Se você obedece à palavra de Deus, se você vive no centro da vontade de Deus, não da nossa, irmãos, da vontade de Deus, Ele está dizendo: eu vou abençoar todo o trabalho das tuas mãos. E Ele diz mais: o resultado, aquilo que você vai colher, vai além do trabalho das tuas mãos. Deus está dizendo: eu vou colocar as minhas mãos também para fazer aquilo que você não pode fazer. Pastor, onde é que está isso? Versículo 12. Versículo 12 diz: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás
a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Eu vou abrir o céu e vou enviar chuva. Irmãos, o que é a chuva para o homem do campo? É aquilo que o homem do campo não pode fazer, né? Então ele pode arar, ele pode preparar o solo, ele pode escolher boas sementes, pode plantar no tempo certo, na hora certa, ele pode cuidar com todo carinho daquilo que ele está plantando, dos animais, mas tem uma coisa que ele não pode fazer: não pode fazer chover, né? E Deus está dizendo: enquanto você faz o possível, eu vou fazer o impossível. Vou abrir as janelas dos céus, vou enviar a chuva, vou abençoar você com aquilo que é impossível para você, como fruto, como resultado da tua obediência à vontade do Senhor. E no versículo 13, ele ainda fala que esses que agem em obediência vão assumir a liderança. E diz: e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres o mandamento do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e fazer. Versículo 14: e não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Irmãos, a vontade de Deus é uma fonte de vitória, né? É uma fonte de bênçãos. Começa pela nossa salvação, né? É a primeira de todas e a maior de todas as bênçãos. Conhecer e orar a vontade de Deus faz com que as nossas orações sejam respondidas por Deus. Conhecer e viver a vontade de Deus faz com que nós recebamos todas estas bênçãos. Irmãos, tem bênção aqui para tudo na nossa vida. Para a vida familiar, para a vida financeira, na provisão, nas reservas, nas necessidades, o impossível de Deus, enfim. Tem bênção para a vida toda aqui, né? Tem bênção para todos os aspectos da nossa vida. Por isso, a nossa vontade, irmãos, ela tem o seu valor, mas a vontade de Deus é infinitamente superior. Por isso o homem sábio, a mulher sábia, vai se ocupar em fazer o que, irmãos? Conhecer essa vontade de Deus. Se essa vontade de Deus é tão importante, é boa, agradável, perfeita, nos conduz à vitória, nos faz avançar, né? Nos faz vencer a paralisia. Que vontade é essa, né? E graças a Deus, que a vontade de Deus não é um segredo. Graças a Deus que a vontade de Deus não é um mistério, que não se pode conhecer. Felizmente, irmãos, a vontade de Deus pode ser conhecida, né? A vontade de Deus pode ser conhecida. É melhor do que a nossa, é uma fonte de vitórias e, em terceiro lugar, pode ser conhecido. Como é que a gente conhece, irmãos, a palavra de Deus? Porque nós podemos e precisamos conhecer a vontade de Deus. Primeira fonte da vontade de Deus, você já sabe, né? É a palavra de Deus. Deus deixou aqui, registrado, né, para mim e para você, esta preciosidade que é a sua palavra, nos revela a sua vontade. O salmista fala sobre isso quando escreve o Salmo de número 40, no versículo 8, ele está dizendo: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua palavra está dentro do meu coração. E aqui ele associa, né, na linguagem poética, aqui o chamado paralelismo, né, a vontade de Deus com a palavra de Deus, sendo a mesma coisa, né, como sinônimos. A vontade de Deus é a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai nos ensinando isso, né? À medida que nós vamos enchendo o nosso coração com a palavra de Deus, nós vamos enchendo a nossa mente com a vontade de Deus. Por exemplo, se você ler o que Paulo escreveu na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, ele está dizendo: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da impureza sexual. Então você está lendo a palavra de Deus e já descobriu, né, uma porção da vontade de Deus, a tua santificação.
que a tua mente, o teu corpo, a tua alma sejam guardados do pecado. A vontade de Deus para você, a santificação, é um exemplo de como a palavra de Deus vai nos ensinando a vontade dele. Então, nós conhecemos a vontade de Deus pela palavra. Segundo, conhecemos essa vontade preciosa de Deus através do seu Espírito. O Espírito Santo de Deus fala ao nosso espírito, nos guia, nos orienta, nos dirige, nos faz lembrar, aquilo que nós já conhecemos da palavra de Deus, aquilo que nós lemos da vontade de Deus. O Espírito Santo vai nos ajudando, irmãos, e graças a Deus por isso. Por exemplo, João deixa registrado aqui, capítulo 14, versículo 26, diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha, irmãos, que obra maravilhosa do Espírito Santo em nós, né? 2 capítulos à frente, capítulo 16, versículo 13, Jesus está dizendo: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então, mais uma vez, o Espírito Santo nos ensinando, por isso é tão importante a obra do Espírito Santo na nossa vida, sermos cheios do Espírito. Salmo 143 diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, o teu Espírito é bom, guia-me por terra plana, por um caminho plano. O Espírito Santo vai nos guiando, irmãos, no conhecimento dessa palavra de Deus. Uma das suas orações a Deus precisa ser essa: que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Outra fonte de conhecimento dessa vontade preciosa de Deus é a nossa oração. É a nossa oração. Você precisa tomar uma decisão. Você quer saber qual é a vontade de Deus específica para a sua vida? Você pode fazer pela sua cabeça? Pode, mas é um risco. Você não precisa correr esse risco. Você pode perguntar para quem sabe, porque a gente acha. Irmãos, a gente acha, mas Deus sabe. Amém? Deus sabe. Então vamos perguntar para quem sabe. Por exemplo, a gente vê isso quando Judas, saiu do grupo dos 12, e aí os 12 apóstolos, falaram: precisamos escolher alguém para que substitua Judas. O que eles vão fazer, irmãos? Eles vão orar a Deus. Está registrado lá em Atos, capítulo 1, versículo 24, diz: e orando disseram: tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tem escolhido. Se o Senhor escolheu o José, ou se o Senhor escolheu o Matias, Senhor, qual que o Senhor escolheu? Senhor, qual que é a tua vontade? Irmãos, essa precisa ser a nossa oração. Quantas vezes nós erramos porque a gente não orou primeiro, E aí a gente vai orar depois, pedindo para Deus corrigir o erro que a gente fez. Não, irmãos, o homem e a mulher sábio ora antes. Senhor, qual é a tua escolha? O que eu devo fazer? Devo fazer essa venda ou não? Devo fazer essa compra ou não? Devo pegar esse caminho ou o caminho é outro? Irmãos, e quanto mais isso for um hábito na sua vida, mais você vai acertar, menos você vai errar, irmão. A vontade de Deus pode ser conhecida através da nossa oração e nesta sensibilidade dos nossos ouvidos à voz do Espírito Santo. Colossenses capítulo 1, versículo 9, Paulo está orando aqui: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria
e inteligência espiritual. O que Paulo estava orando aqui? E ele diz, estou orando com intensidade, com constância, regularmente, não paro de fazer essa oração por vocês, para que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Irmão, se tem uma bênção que nós precisamos é essa, sermos cheios do conhecimento da vontade de Deus. E nós fazemos isso ao enchermos a nossa mente com a palavra de Deus. A gente conhecemos a vontade de Deus sujeitando a nossa decisão à voz do Espírito Santo. Fazemos isso buscando essa resposta em oração. Nós vamos conhecendo a vontade de Deus. E um outro recurso que Deus nos dá é a paz dele no nosso coração. Paulo escreve isso aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15. E a paz de Cristo seja o árbitro nos vossos corações. Você está para fazer uma coisa, estou sem paz para dar esse passo. Ia fazer uma compra, perde a paz. Ia fechar um negócio, perdeu a paz. Fique atento, meu irmão. Fique atento, porque esta paz de Cristo, ela serve como um árbitro dentro do nosso coração. Cuidado e aproveite desse recurso. E por fim, irmãos, Deus pode nos ensinar da sua vontade quando estamos em comunhão. Primeiro, comunhão com Deus, a intimidade com Deus. A intimidade com Deus. A palavra de Deus fala do poder que há em alinharmos o nosso coração com o coração de Deus. Por exemplo, quando olhamos para a vida de Abraão, que foi chamado amigo de Deus, Tiago capítulo 2 fala disso, que Abraão foi chamado amigo de Deus. E aí, o que Deus diz sobre isso? Em Gênesis 18, diz assim, o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Ocultarei eu a Abraão o que faço? Ou seja, ocultarei eu a minha vontade? Vou ocultar de Abraão? Vou esconder de Abraão a minha vontade? E a palavra vai nos ensinando aqui que a vontade de Deus é revelada em maior intensidade e em maior profundidade para aquele que se apega ao Senhor num relacionamento de intimidade com o Senhor. E quando a gente olha, irmãos, para a palavra de Deus, nós descobrimos que as revelações mais profundas, Deus compartilhou com quem era mais próximo dele. Vamos dar um exemplo. Dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, qual é o mais profundo desses 4 evangelhos? O evangelho de João, o discípulo amado. De todos os 12 discípulos, os que tinha mais intimidade com Jesus era João. Consequentemente, recebeu de Deus as verdades mais profundas. Qual é o livro da Bíblia mais difícil de interpretar? Que tem verdades mais estranhas para mim, para o meu e para o teu coração. É o mais difícil, são verdades mais profundas. O livro do Apocalipse. Quem escreveu? João. Mais uma vez, João. A intimidade com Deus, irmãos, vai nos levando a águas mais profundas. Vai nos livrando da superficialidade. Por isso é tão importante nós buscarmos a intimidade com Deus. Eu quero aproveitar aqui esse início de ano para te dizer, irmãos, faça de um dos teus alvos, talvez o alvo principal da sua vida, avançar em intimidade com Deus neste ano. Avançar no conhecimento da palavra, avançar na oração, avançar nas disciplinas espirituais, aplicar o teu coração, a devoção a Deus, para que você seja cheio do Espírito de Deus, cheio da palavra de Deus, avance em intimidade, conheça com mais profundidade a vontade de Deus e prospere, irmãos, em tudo o que você fizer. Você olha para João, você vê isso. Olha para José do Egito, um homem íntegro, reto, que diante da possibilidade de pecar,
corria do pecado, fugia do pecado, né? Vivia em obediência, pagava um preço por essa obediência. Ele entendia coisas que os outros não entendiam, né? Olha para a vida de Daniel, mesma coisa, né? Um homem que decidiu obedecer, que decidiu que obedecer era mais importante do que sobreviver. Para ele, Deus deu revelações profundas, irmãos, né? Deus comunica a sua vontade com maior intensidade com aqueles que são íntimos dele. Comunhão gera revelação. E não só a comunhão com Deus, mas também a comunhão com os irmãos. É isso que Paulo está dizendo quando escreve aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Ele diz: a palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Muitas vezes Deus vai usar alguém que está do teu lado para comunicar a vontade dele, né? E se você estiver preservando essa comunhão, essa unidade, se você está andando junto com aqueles que ouvem a Deus, você se expõe, né, a esta possibilidade de ouvir mais da vontade de Deus, de ser orientado pela vontade de Deus, de ser abençoado por aquilo que Deus já depositou na vida do teu irmão, da tua irmã, daquele amigo, né? E Deus vai usando as pessoas para também comunicar a vontade dele para o teu coração. E eu queria encerrar aqui, irmãos, deixando isso muito claro para você, que isso possa nortear as suas escolhas neste ano, para além da nossa vontade. Conheça e viva a vontade de Deus. Ela é melhor do que a nossa. A vontade de Deus é fonte de vitória. E a vontade de Deus pode ser conhecida. Graças a Deus por isso, nós não estamos no escuro. E o convite de Deus é para que você conheça cada dia mais a vontade de Deus. Quem ganha com isso? Você, meu irmão, né? Você ganha com isso, né? Essa não é uma necessidade de Deus, essa é uma necessidade minha e tua, né? E quanto mais nós conhecemos a vontade de Deus, melhor para nós, né? Então que haja essa sabedoria no meu e no teu coração, de enchermos o nosso coração da vontade de Deus, conhecendo e vivendo a vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, meu Deus, e fazemos isso de coração. Pai, ao nos lembrarmos, meu Deus, que a tua vontade tanto nos abençoa, que aquilo que o Senhor planejou para nós, meu Deus, é muito melhor do que nós mesmos poderíamos planejar. Por isso, Pai, nós clamamos pela ação do teu Santo Espírito, nos dando a sabedoria necessária, meu Deus, para submetermos os nossos planos aos planos do Senhor. Submetermos a nossa vontade à vontade do Senhor. E abraçarmos, meu Deus, esta vontade do Senhor, Pai, com alegria no nosso coração, com intensidade, meu Deus, com profundidade. Pai, que esse tempo que estamos vivendo, meu Deus, seja um tempo de crescimento no conhecimento desta vontade. Queremos te agradecer, meu Deus, por esta vontade revelada, meu Deus, é que vai se revelando à medida que nós te buscamos, meu Deus, à medida que estamos conectados contigo, meu Deus, na vida, meu Deus, de comunhão com os irmãos. Pai, nós queremos te pedir, meu Deus, que o teu Santo Espírito abra a nossa mente e o nosso coração para enxergarmos, meu Deus, e mais do que isso, vivermos a tua vontade, meu Deus, em nossa vida. Pai, dá-nos esta graça, meu Deus, alcança-nos, meu Deus, com esta bênção das tuas mãos, que seja assim, Pai, na minha vida, na vida dos meus irmãos. Pai, que a tua bênção seja sobre cada um de nós, meu Deus, e assim o Senhor nos faça avançar, meu Deus, e prosperar em todas as coisas. Pai, a nossa oração, assim fazemos, Pai, agradecidos, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém. Amém, meus amados. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, né? Que
que esta oração se realize na tua vida, né? Que você seja cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.